Olá, bom dia, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de abril, é uma quinta-feira. Nós estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer exortar-nos nesta quinta-feira pela manhã. Eu te convido, se você puder, abrir a tua Bíblia, se não, ouça a palavra que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 13, diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Só vamos ler esse versículo e eu vou ler de novo. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu vou contextualizar aqui para a gente entender esse momento da história que Paulo escreve essa carta aos Coríntios. É bom dizer que foi Paulo quem fundou a igreja de dos Coríntios, na cidade de Corinto, na segunda viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias e na segunda viagem missionária ele funda a igreja na cidade de Corinto. O que eram essas viagens missionárias? Eram viagens que Paulo saía pelas regiões e iam fundando igrejas cristãs, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo para não judeus, também chamado de gentios. O grande ministério de Paulo estava em pregar para os gentios, que é chamado então desse nome porque não era do povo judeu, ok? Então todas as outras cidades, países e povos eram chamados de gentios. A função de Paulo, o ministério de Paulo era pregar para este povo. Então Paulo, na segunda viagem missionária, prega a esse povo, na cidade de Corinto, abre-se uma grande igreja. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade muito grande, mas também uma cidade muito corrupta, com muita imoralidade sexual, muitas dificuldades na área comportamental. Quando Paulo, na terceira viagem missionária, está em Éfeso, já em outra viagem missionária, num outro lugar, ele escreve essa carta, então, a esta igreja, que ele fundou na segunda viagem. Neste momento que Paulo escreve a carta, toda a imoralidade, idolatria da cidade de Corinto, que era essa cidade grande, potente cidade, tinha chegado dentro da igreja. Então a igreja, neste momento, era uma igreja imoral, sexualmente reprovável, com várias práticas comportamentais reprováveis para os cristãos. Paulo, então, tem o objetivo de escrever essa carta para orientar essas pessoas, ensinar essas pessoas como é que eles devem reagir, como é que eles devem agir e viver a cristandade deles. Então, Paulo vai escrever sobre diversos assuntos. Eu listei alguns aqui para você entender o momento e essa carta. Paulo fala, por exemplo, sobre como deve ser o casamento cristão, porque a imoralidade sexual, os casamentos estavam sendo destruídos porque homens traindo as mulheres, mulheres traindo os homens, dentro da igreja, né? Irmãos com irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, os casamentos estavam sendo destruídos. Paulo escreve, então, como deve ser um casamento cristão. Paulo escreve como deve ser a liberdade cristã. Nós cristãos somos livres. No entanto, a palavra diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém, diz a palavra. Né? Então, como é ser livre em Cristo? Como é que nós devemos viver a liberdade? Podemos fazer tudo o que as pessoas que não seguem a Cristo fazem? Não. Porque a liberdade cristã é uma liberdade genuína, verdadeira, que não tem a ver com essa liberdade que o mundo prega. Paulo vai falar também sobre a adoração pública, como é que deve ser o culto, como é que devem ser os encontros religiosos, porque a igreja também tinha se perdido com relação ao tipo de adoração que fazia a Cristo, a Deus, nos seus cultos. Era uma baderna, uma bagunça. Né? Foram introduzidas muitas coisas que não eram mais de acordo com o que Jesus tinha ensinado, e que Paulo ensinou, inclusive colocou em prática quando ele abriu essa igreja. Paulo também vai falar de como era a ressurreição, porque havia muita confusão com relação à ressurreição. Essa carta vai falar sobre tudo isso e, além do mais, vai falar como
vai tratar, na verdade, como deve ser a igreja. Porque havia muita divisão na igreja. Eu não sei se a igreja que você frequenta há divisões, há grupinhos, né? Eu pertenço a este grupo, eu pertenço a este grupo. E essa igreja de Coríntios vivia isso, né? Um grupo não fala com o outro, né? Um problema em muitas igrejas. Né? Paulo vai tratar então das divisões que existiam dentro da igreja, vai tratar então da desordem da igreja, das desordens da igreja. Então a primeira carta de Coríntios vai falar sobre todos esses assuntos, E no final, então, que nós lemos aqui no capítulo 16, versículo 13, Paulo já está dando as suas considerações finais. Visto que ele orienta tudo isso para a igreja, como deve ser o comportamento cristão dentro e fora da igreja, Paulo vai agora fazer o fechamento da tua igreja, da tua carta, desculpa. Né? E antes de nós lermos o versículo 13 do capítulo 16 da primeira carta de Coríntios, eu quero que nós pensemos na situação que nós estamos. Veja, se nós olharmos para essa situação de Coríntios e olhar para a nossa situação hoje, não mudou muito, não é? Muitas práticas do mundo, da imoralidade sexual do mundo está dentro das igrejas. As igrejas se perderam com relação a isso. Já não se fala muito mais sobre como deve ser o comportamento, principalmente dos jovens dentro e fora da igreja, no que diz respeito à sua sexualidade. Não se fala mais sobre adultério, não se trata muitas vezes sobre isso. Né? A igreja, muitas pessoas cristãs viciadas em pornografia, muitos homens viciados em pornografia, muitas pessoas consumindo, e agora com a internet está muito mais fácil, né? Antigamente, quando eu era jovem, para você ter acesso a alguma coisa pornográfica, você tinha que ir a uma banca de jornal e comprar escondido para ninguém ver. Hoje não, hoje você pode pegar o celular e ninguém vê o que você está fazendo. E você está num ambiente normal, numa sala de casa, e alguém pode estar consumindo pornografia e ninguém está percebendo. Não é? Então é muito mais fácil o acesso. Então a imoralidade sexual entrou dentro das igrejas. O culto dentro das igrejas, as celebrações religiosas estão se perdendo, muitas vezes estão se perdendo a genuinidade da fé cristã. Está sendo introduzido muitas coisas estão sendo introduzidas. Parece muitas vezes que a obra de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente, então nós precisamos colocar amuletos, nós precisamos colocar rosa, nós precisamos colocar vassoura, nós precisamos colocar água abençoada, nós precisamos colocar copo de água, nós precisamos colocar tantas coisas dentro do culto, dentro de uma celebração religiosa. Às vezes as pessoas vão para a igreja e não entendem absolutamente nada do que está acontecendo ali. As pessoas não entendem absolutamente nada do que está sendo feito, porque é tanto barulho, não é isso. Então, muitas vezes nós estamos vivendo o tempo de cristandade, do nosso cristianismo, exatamente como estava vivendo o povo na cidade de Corinto. Quanta idolatria dentro da igreja, quanta idolatria, idolatramos pastores, cantores, idolatramos padres, idolatramos pessoas, santos, idolatramos objetos feitos por mão de homens, idolatramos um ritual, idolatramos tantas coisas dentro da igreja, ou seja, estamos no mesmo momento que a igreja de Corinto estava passando, triste momento da igreja. Pessoas já não querem mais viver a sua cristandade de uma forma genuína. A palavra perdeu o lugar. Horas e horas de rituais, horas e horas de música apenas, e o tempo da palavra, quando vai para a pregação da palavra, se o pastor, o padre, vamos falar de pastor eu sou evangélico, se o pastor fala 30 minutos, nossa, o pastor falou demais, né? 30 minutos que o pastor fala, mas se a música dura 1 hora, que bênção que foi o culto, não é? Se os rituais viram muito tempo, passam 1 hora de ritual, tá tudo bem, mas na hora da palavra genuína, nós nos cansamos e reclamamos. Então,
Paulo está instruindo a igreja de Corinto, mas também a nossa igreja neste tempo, a você que é igreja, diante desse cenário todo. No versículo 13 do capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar, diante deste cenário, vigiai. Fique esperto, fique atento. Se a tua fé não está indo para esses lugares, onde a palavra de Deus já não é mais o centro, cuidado, fique atento para que você não caia na tentação de colocar outras coisas no lugar do sangue de Cristo. Cuidado para você não colocar outras pessoas no lugar de Jesus Cristo, que deve ser o centro. Vigiai. Vigiai os teus olhos, onde você olha. Vigiai o teu comportamento. Para que o consumismo, e aí eu vou dizer, não só consumismo de compra, mas consumismo de conteúdos, por exemplo, não seja o centro da tua vida. E cuidado com o que você consome na internet. Cuidado. Vigia, homem e mulher de Deus. Vigia, cristão. Vigia. Porque nós estamos vivendo este mesmo tempo. O tempo de que a palavra já não é mais suficiente muitas vezes. Vigia para que você não caia nisso. Vigia para que você não ache que Deus é só amor. Deus não é só amor. A palavra vai dizer que Deus também é ira. Cuidado com pregações que não falam de pecado, que não falam de arrependimento, que só fala de bênção, de prosperidade. Cuidado. Cuidado. Depois Paulo vai dizer, neste cenário estáis firmes na fé genuína, firmes na fé que vem dos apóstolos, firmes de fé que vem de Jesus Cristo, firmes nesta fé, firmes na fé na palavra de Deus. Cuidado com os coaches da vida, cuidado com os discursos que você tem dentro de você, a força. Encontre em você a força vem do alto. Cuidado, esteja firmes na fé, que fala que nós somos dependentes de Jesus Cristo, dependentes de um Deus soberano. Esteja firme nesta fé, não se deixe levar por doutrinas que vão aparecendo, por movimentos que vão aparecendo. Agora é a campanha da rosa, agora é a campanha da água, agora é a campanha que todo mundo passa embaixo da porta, agora é a campanha que... Cuidado! Firmes na fé em Cristo Jesus. Depois ele vai falar, portai-vos varonilmente, seja forte na tua fé, não deixa se levar por outras coisas, defenda a tua fé, defenda Jesus Cristo sobre que Ele é soberano, que sem Ele você não pode fazer nada, defenda a fé verdadeira, mas você vai precisar ser forte para isso. Você vai precisar ser forte, você vai precisar ser corajoso, porque é muito mais fácil, nós caímos nas promessas que nós estamos recebendo de gurus da fé, né? Nós temos vários gurus da fé que vêm com promessas absurdas, e nós, num tempo de dificuldade, de medo, de incerteza, somos presas fáceis. Cuidado. E como é que nós conseguimos, então, vigiar, estarmos firmes na fé e fortes, corajosos? E Paulo vai terminar aqui na última parte do versículo dizendo, fortalecei-vos. É impossível nós lutarmos sozinhos contra essa onda. É impossível nós lutarmos sozinhos contra essas promessas. É impossível nós lutarmos sozinhos. Porque, como eu disse, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos fracos. E quando vem uma promessa do tipo, pare de sofrer, entre aqui e pare de sofrer, a palavra de Deus nunca prometeu que você vai parar de sofrer. Nunca. Então, a promessa pare de sofrer não é uma promessa bíblica. Não é. A promessa bíblica é, eu estarei contigo todos os dias da tua vida,
No sofrimento que virá sobre você, eu estarei contigo. Nas aflições que virá sobre você, eu estarei contigo. Por isso, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Essa é a promessa. Então, quando nós estamos fracos e você vê uma promessa, para de sofrer agora, a sua situação financeira vai resolver agora, e nós estamos precisando de dinheiro, né? Nós caímos. Como é que nós conseguimos, então, nos fortalecer? Duas coisas básicas: orando diariamente, lendo a palavra, conhecendo Jesus, conhecendo o que ele fala. A Bíblia diz vigiai e orai. A Bíblia também diz examinai as Escrituras, para ver se aquilo que está sendo dito nos púlpitos, nas igrejas, é realmente o que está na palavra. E como é que eu consigo examinar as Escrituras e entender o que a Escritura diz, contrapondo o que as pessoas dizem? Estudando, lendo. Como eu me fortaleço, então, para ficar firme na fé genuína? Orando todos os dias, pedindo a presença poderosa do Espírito Santo, para que ele revele no teu coração as verdades contidas na palavra, que ele te fortaleça contra essas doutrinas, que ele te fortaleça contra esse monte de confusão que está sendo feita, que ele te fortaleça, para que você fique firme na alegria e na tristeza, firme numa fé que vem dos céus, uma doutrina que vem dos céus, e não em qualquer doutrina que a gente possa ser acometido, pode nos ser oferecida no dia a dia. Fortaleça. Cristão, fortaleça em Cristo Jesus. Fortaleça nele. Não deixa que nada te desvie do caminho verdadeiro, porque um abismo chama outro abismo. Não caia nas promessas de água abençoada que vai resolver. Não há água não abençoa, quem abençoa é Cristo. Não caia na promessa de enriquecimento fácil. Se você der, Deus vai te dar. Não é assim. A palavra não promete isso. A palavra não promete isso. Amém? Fortaleça em Jesus Cristo. Deus vem nessa manhã de quinta-feira por amor a nós que cremos nele, a nós que reconhecemos como Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nós que reconhecemos a nossa dependência. E ele sabe disso. Mas ele também conhece o nosso coração, que é enganoso. A palavra diz isso, que o nosso coração é enganoso. E como ele é um coração enganoso, se engana facilmente por coisas que nos são oferecidas. E por amor a mim e a você, Cristo está falando: eu estou te exortando para que você não caia nessa falácia, para que você não caia nas mentiras, para que você não caia nos gurus da fé, para que você não caia em promessas que ele nunca fez para você. Graças nós te damos, Jesus, por essa exortação nessa manhã de quinta-feira. Graças nós te damos, Jesus, porque o Senhor nos ama e não quer que nós nos percamos. Graças nós te damos, Jesus, porque o Senhor nos ama de tal forma que o Senhor não quer perder, até porque o Senhor prometeu que não perderia nenhum daqueles que o Pai te deu, Senhor. E nós te adoramos nessa manhã de quinta-feira. Obrigado por essa exortação, por essa correção. E eu te convido, meu irmão, a fazer uma reflexão. Uma reflexão. Se por um acaso você esteja sem querer, sem perceber, sendo levado por essas promessas, hoje é tempo de voltar à fé genuína. Se você tem sido levado a crer que o Senhor vem para te dar tudo o que você quer, isso também não é uma verdade. O Senhor vai dar aquilo que de fato é bom para nós, segundo a boa, perfeita e vontade dEle. Se você está passando por esse momento de confusão, de doutrinas, de fé, hoje é tempo, hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de você falar: Senhor, me revele o que é verdade, o que não é verdade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Senhor. Obrigado porque muitas vezes, verdadeiramente, nós temos sido desviados nossa atenção para lugares que o Senhor já não está mais. Perdoa-nos, Senhor Jesus, pelas vezes que não fomos suficientemente capazes de verificar, Senhor, de examinar nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado nas televisões, na internet, até mesmo nos púlpitos, Senhor Jesus, se aquilo verdadeiramente vem dos céus, vem do teu coração para o nosso coração.
Perdoa se nós temos colocado outras coisas para que nós possamos perceber que somos salvos, que somos filhos do Senhor. Perdoa pelas vezes que nós não reconhecemos a obra suficiente de Jesus Cristo na cruz e estamos colocando tantas outras coisas, Senhor, tantos amuletos, tantos objetos, Senhor Jesus, como ponte entre mim e Ti. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós temos errado nesse sentido. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, mais uma vez, por amor a nós, mostrado que verdadeiramente o Senhor nos quer firmes numa fé genuína, numa palavra genuína que vem dos céus para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa correção, por essa exortação nessa manhã de quinta-feira. Que o Senhor nos ajude a estar com os olhos sempre voltados para o alto e não para as coisas desta terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe, uma excelente quinta-feira para você. Cuidado, vigia para que as doutrinas, esses ventos de doutrina não te levem para um lugar onde o Senhor Jesus não está mais. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta em nome de Jesus Cristo. Uma quinta-feira abençoada para você e toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.